Fala, santidade! É assim, não é? Fala, santidade! A gente está começando mais um Talk Show da Fé e eu tô aqui hoje com um convidado muito especial, o Padre François. Bate aí, Padre. Aí. Opa! Aí. Tem que aprender a fazer isso melhor. Fala, santidade! Hoje a gente está aqui com mais um Talk Show da Fé e eu tô com um convidado muito especial, Padre François. E a gente vai falar sobre um tema muito importante. Você, quais são as suas metas? Quais são os seus... Vai de novo. Como que a gente... Não, começa de novo. Acho que ele tá hoje ele tá pouco inspirado. Fala, santidade! Hoje a gente está aqui começando mais um Talk Show da Fé e eu tô com um convidado muito especial, Padre François. E a gente vai... E a gente vai falar sobre um tema muito importante. Quais são as metas que a gente deve ter na nossa vida, os nossos objetivos, como a gente deve traçar o nosso plano de vida. Hoje, no Globo Repórter. Globo Repórter? De onde eles vêm, para onde vão, hoje no Globo. Os alienígenas? Não sei. De onde vem, para onde vão? Mas antes de começar esse vídeo de vez, não se esquece, cara, se inscreve no nosso canal, tá o link aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo. Antes de começar, é só clicar aqui no curtir. E não se esquece também de acessar as nossas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. E o mais importante, não se esqueça, o nosso site, grupofilhosdedavi.com. A gente tem artigos falando sobre Maria, falando sobre espiritualidade, a história dos santos, temas atuais e muito mais para você. É só clicar no link que tá aqui embaixo, grupofilhosdedavi.com. Então fica ligado e roda a vinheta! Jesus, filho de Davi. E só pra gente começar de vez, vamos introduzir então o Padre François. Padre François que é pároco da Nossa Senhora da Abadia. Padre, conta um pouco da sua história pra gente. Pois é, isso mesmo. Sou pároco da paróquia Nossa Senhora da Abadia desde o ano 2012 e me dedico a ser padre lá, né? Graças a Deus. Exatamente. Sou professor na universidade, na Pontifícia Universidade de Goiás e aqui na Faculdade Católica de Anápolis, no campo da teologia também. Padre, o que você diria para essa galera que está nos assistindo? Qual a importância de traçar uma meta para a vida? Porque muitas pessoas pensam apenas assim, o meu plano de vida é ter uma família, o meu plano de vida é fazer uma faculdade, é fazer meus estudos, depois fazer uma pós-graduação, comprar uma casa, comprar o carro. Qual a importância de se traçar esse plano de vida, relacionando com isso também a espiritualidade, o nosso plano de vida espiritual, o nosso plano de vida de oração? Como que a gente insere a igreja nesse plano de vida? Sim, essa questão do plano de vida, na verdade, ela vem de uma maneira assim mais estruturada do século XVI. É verdade que os padres do deserto, os monges do deserto já tinham essa ideia de uma certa ordem nas coisas, né? Ordenar a vida para conseguir uns objetivos de maneira mais estratégica, diria eu. Só que no século XVI, nós sabemos, houve um acontecimento muito forte na vida da igreja, que foi uma verdadeira divisão. Foi a chamada Reforma Protestante, né? E nós fomos capazes de ter na Igreja Católica uma contra-reforma. Nessa contra-reforma foram muito importantes o Concílio de Trento, também no século XVI, e uma ordem religiosa que surgiu com uma finalidade assim também de combater o protestantismo na época, que foi a Ordem dos Jesuítas. O fundador dessa ordem é o famoso Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola era militar, e então quando ele se converteu ao cristianismo, já com uma certa idade, se converteu inclusive depois de tombar num campo de batalha, né? Levou uma bala de canhão assim na perna, teve que ser levado para um castelo, lá ele se converte. A igreja vive um momento forte mesmo de encontro com Deus e ele pega essa mentalidade militar que ele tinha e transfere para o cristianismo, né? Então a maneira dele viver a fé foi uma maneira assim bastante militar, né? Então ele organizava bem a sua vida de acordo com um determinado plano, eu diria, bastante militar. É a partir de Santo Inácio de Loyola que nós temos então esse costume cada vez mais formalizado do chamado plano de vida, no qual a gente coloca algumas práticas de piedade que nós queremos fazer todos os dias, né? Umas práticas de piedade que podem ser diárias, algumas nós queremos fazê-las semanalmente, outras nós queremos fazê-las mensualmente e até mesmo anualmente. Então a pessoa acaba organizando, normalmente
auxiliado por um diretor espiritual, a gente organiza um pouco o plano da nossa vida espiritual. E nesse plano de vida espiritual, como nós temos metas, não só metas espirituais para conseguir, nós colocamos também outras coisas que estão conectadas com a nossa vida espiritual e que dão uma certa harmonia, de tal maneira que a gente consegue estudar e rezar, trabalhar e rezar, ganhar dinheiro e rezar. Quer dizer, tudo está muito conectado nesse plano de vida. Padre, você falou sobre direção espiritual. Qual a importância da direção espiritual na vida de um católico? Como que com a direção espiritual a gente pode aumentar essas práticas de piedade e levar a nossa fé para um nível mais maduro da fé, para um nível mais, como a gente poderia dizer? Mais maduro. Mais maduro. Eu percebo que, em primeiro lugar, hoje em dia, no contexto geral da sociedade, da igreja, eu diria que a direção espiritual hoje praticamente é um artigo de luxo. Em primeiro lugar, não é fácil encontrar um diretor espiritual. Em segundo lugar, não é tão fácil ter a docilidade necessária para, em certo sentido, submeter-se a uma direção espiritual, né? Mas, sem dúvida alguma, uma santidade sem direção espiritual é muito complicada, né? Os mesmos padres do deserto, aqueles jovens que iam para o deserto no início do cristianismo, eu estou pensando aí, no início não, pouco tempo depois do início, eu estou pensando no século III, onde praticamente vários jovens povoaram os desertos do Egito, né? Eles logo que iam para o deserto se santificar no deserto, porque no deserto? Bom, era uma maneira que eles encontraram na época, né? Então eles logo procuravam alguém mais experimentado na vida espiritual, que pudesse mesmo ensiná-los como ser santos naquela situação, né? Nesse processo, eu citei antes Santo Inácio de Loyola, mas é preciso citar mais dois nomes aqui, na história da igreja, a partir do século XVI, que nos ajudam a compreender mais a importância da direção espiritual e junto com a direção espiritual de um plano de vida. O segundo nome, primeiro foi Santo Inácio de Loyola, o segundo nome, sem dúvida alguma, é São Francisco de Sales, que ele já trabalhou especialmente através de uma obra muito famosa chamada Introdução à Vida Devota, né, a chamada Filoteia. Então ele trabalhou muito o conceito de uma santidade bastante encarnada na vida diária, ou melhor, de acordo com o estado e a profissão de cada um. Isso foi um adiantamento muito bom na compreensão da vida espiritual. Só que São Francisco de Sales, apesar de ter essa intuição muito boa, ele ainda fazia um pouco umas comparações com a vida religiosa, né? Que não é a vida de um leigo no meio do mundo, não tem nada a ver com a vida religiosa, né? Então o terceiro nome que vai surgir aí, que vai realmente abrir o leque, os horizontes para uma vida no meio do mundo totalmente entregue a Deus e de acordo com a própria profissão, com uma direção espiritual e com um plano de vida, é São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Então esses três nomes, né, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales e São José Maria Escrivá, que o último é um santo do século XX, morreu em 1975, fundador do Opus Dei. Então ele sim tinha já essa ideia de uma santidade no meio do mundo, muito conectada com a profissão, com um plano de vida, com o estudo, com uma direção espiritual. E sinceramente, hoje em dia, nesse contexto, em torno desse do São José Maria Escrivá, sem dúvida alguma, há uma direção espiritual que vai de acordo com essa maneira de conceber também, né? de ver o plano de vida muito em conexão com a vida diária, com a profissão, né? Para uma pessoa que está no meio do mundo, que trabalha todo horário comercial, né? Que estuda, é muito importante que essa direção espiritual seja uma direção espiritual de acordo com a profissão, o estado, a vida do dia a dia, para que não haja umas exigências pessoais de uma coisa totalmente real para a minha vida, né? É interessante que você falou sobre São José Maria Escrivá. A gente pode tirar muito da vida dele essa questão do plano de vida, porque hoje praticamente a maioria das pessoas trabalham o dia inteiro, principalmente jovens, né? Os jovens que estão nos assistindo agora, trabalham o dia inteiro, à noite estudam. Isso de segunda a sexta, né? Então sábado e domingo é muito pouco tempo para você praticar tudo aquilo que você planeja. Por exemplo, nossa, eu vou ser santo, mas o sábado e domingo é muito pouco tempo, né? Então vamos ser bem concretos, né? Eu acho que a gente tem que pensar o plano de vida da seguinte maneira, né? Então tem que ter um horário para acordar, tem que começar por aí, né? Um horário para acordar onde a gente procura ser bastante rijo, bastante forte, né?
Se eu coloco que o meu horário para acordar é 6h30, tem que ser 6h30, né? Porque senão já começa a preguiça inicial, né? E a preguiça inicial atrapalha qualquer plano de vida. Né? Então 6h30 é 6h30, não é 6h31. Acho que a primeira coisa que é importante para quem quer viver um plano de vida é ser forte no começo do dia, 6h30. Aí eu tenho que calcular o tempo de tal maneira que antes de ir para o trabalho eu já consiga fazer as minhas orações iniciais. Né? Sim. Poucas ou muitas, as que eu combinei na direção espiritual, são 5 minutos, são 10 minutos, são 15 minutos, mas eu vou ficar esse tempo diariamente em oração antes de ir para o trabalho. Né? Depois, durante o dia, na direção espiritual, ou a pessoa acabou vendo que era muito importante durante o dia dizer umas jaculatórias, fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, né? Quem sabe se a pessoa tem o espaço para colocar aí uma missa diária, hoje em dia inclusive se facilita com missas pela manhã, missas às vezes na hora do almoço, tem dioceses que tem também paróquias que tem missas na hora do almoço, né? Ou pela noite. Então a pessoa tem que se organizar, se quiser participar da missa diária tem que se organizar muito bem, né? E depois, quando chega em casa, tem que pensar, esse espaço que eu tenho, cheguei do trabalho até a faculdade, o que eu vou fazer? Eu vou dedicar a uma leitura? É uma leitura espiritual? Qual é o livro? Quanto tempo eu vou dedicar à leitura desse livro, né? Às vezes não existe esse espaço de tempo, vou direto para a faculdade. Mas entre eu chegar à faculdade até começar a primeira aula, talvez eu tenha 10, 15 minutos. Eu poderia aproveitar também para fazer uma leitura do Novo Testamento, né? Quem sabe, ou na ida ou na volta da faculdade, eu poderia aproveitar para rezar o texto, seja no carro, seja no ônibus, né? Então aquelas dezenas ajudam muito nessa hora, porque são muito discretas, né? Ninguém precisa ficar vendo que você reza o texto todo dia, porque você também não se trata... Você não precisa levantar os braços. Não precisa nada disso, reza. E quando chegar em casa, já tarde, né? Porque a galera que estuda aí, então as orações finais da noite, que normalmente vai incluir um pequeno exame de consciência, né? Alguma oração final, alguma oração, e tentar dormir também num horário prudente, né? Porque se a pessoa vai dormir às 1 da manhã, às 2 da manhã, evidentemente não vai conseguir acordar às 6h30, né? Não vai ter ânimo. Descansado. Exatamente. Então tem que ter um horário para acordar, foi a primeira coisa que eu falei, para conseguir viver um plano de vida, mas também é importante colocar uma meta na hora de dormir, porque senão não tem como também. Quem vai dormir às 2 da manhã, eu entendo perfeitamente que quando chegar às 6h30 da manhã do dia seguinte vai ter uma preguiça lascada, né? Para tentar levantar da cama e provavelmente não vai conseguir. Aquela típica coisa atropelada, né? Acorda, lava o rosto e vai para o trabalho, né? Então não dá. E não dá para rezar mais, né? Então quer dizer, eu acho que é muito importante que entre tudo isso. Depois, no final de semana, o que eu vou fazer? O que eu vou ler? O que eu vou rezar? Aonde eu vou participar da missa, né? Mensalmente, tem como eu fazer algum encontro mais aprofundado, ficar um pouquinho mais na igreja, né? Não sei, tem como eu dedicar um dia no mês para ler um livro assim de maneira mais sossegada, né? Enfim, no meu trabalho, né? As metas são essas, mas será que eu não posso fazer um curso de atualização para melhorar o rendimento do meu trabalho, né? No meu estudo eu estou percebendo que eu só tiro 6 e 7, né? Não está bem, então eu posso, talvez no fim de semana, insistir mais, estudar mais, né? Para conseguir passar entre 8 e 9, né? Até chegar ao 9 e 10. Mas é importante essas metas, né? No trabalho eu tenho que fazer um curso, eu tenho que me atualizar. No estudo eu preciso também insistir nas horas de estudo, ter um horário de estudo todos os dias, né? Ou pelo menos no fim de semana, se eu sou essas pessoas que não conseguem mesmo estudar durante a semana. Tem que contemplar a vida como um todo, né? É oração, é estudo, é trabalho. Que hora eu vou dedicar aos meus amigos, né? Que tempo eu tenho para visitar um amigo que está precisando, né? Família, né? Então tudo isso tem que estar um pouco pensado também, né? E você falou que talvez podem ser orações longas, curtas ou médias, né? Disso a gente pode tirar que o mais importante disso tudo não é se você vai rezar mais Ave Marias ou Pai Nosso num dia, né? Mas o mais importante disso tudo é a persistência, né? Claro. A perseverança. Porque de nada adianta se você rezar, vamos supor que você reze o rosário num dia, na segunda-feira, aí passa terça, quarta e quinta sem fazer nenhuma oração, não tem constância, né? Eu costumo dizer que isso é semelhante ao que acontece com a maioria dos brasileiros que querem aprender inglês, né? Então vai no cursinho uma vez por semana, fica sem estudar a semana inteira, no dia anterior faz os exercícios para entregar para o professor, faz a aula e passa 4 dias sem estudar, esqueceu o vocabulário, não sabe mais a gramática
e assim passa 5, 6 anos no curso de inglês e termina o curso e não sabe inglês. Né? É o drama do brasileiro, é o drama do brasileiro. Então, na vida de piedade acontece isso também, né? A pessoa reza hoje, na segunda, passa 4 dias sem rezar, né? Quer dizer, aquilo não vai forjando, não vai trabalhando uns hábitos, uns costumes, umas virtudes, porque não existe constância nas ações e são as ações realizadas com constância que se transformam em hábitos. Quando esses hábitos são bons, nós chamamos de virtudes, né? Então, para conseguir virtudes é necessário que haja atos constantes, até forjar o espírito, né? Daquela maneira. Acostumar o espírito exatamente. A esses exercícios de oração. É como a academia também, né? Eu digo, esse negócio de plano de vida se assemelha mais à academia do que a pronto-socorro, né? Pronto-socorro é o típico caso, você vai lá, aí você tá saindo sangue, eles vão colocar uns esparadrapos, vão fazer uma coisa rápida e pronto, né? E você vai quando você precisa ou quando você acha que precisa, porque está doendo muito. Esse é um pronto-socorro. A academia não, a academia tem um plano, tem um projeto, né? O pessoal tem umas metas e tem que fazer tantas abdominais e não sei o que mais, né? Esse negócio de plano de vida se assemelha mais à academia que a pronto-socorro. Você faz academia, padre? Não. Você não gosta muito de exercício físico? Não, eu gosto. Eu corro. É melhor. Eu corro. Então, como o padre falou pra gente, nós precisamos ter várias práticas diárias, semanais, mensais ou anuais, mas que sejam constantes para que a gente elabore um bom plano de vida. Como o padre disse, quando a gente leva conosco essas práticas, a gente cria hábitos. Quando a gente cria hábitos, a gente consegue virtudes. Quando a gente acumula virtudes na nossa vida, eu poderia dizer, né, padre, que a gente só amadurece cada vez mais na busca pela santidade. E esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do padre, e esse é o objetivo que todos nós cristãos devemos ter. Mas, padre, para a gente encerrar esse vídeo, qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo? Aquele conselho que a pessoa está precisando escutar para ela começar com esse plano de vida, para ela começar a se organizar. Porque para ter um plano de vida dessa forma, um plano de vida que você enxerga lá na frente, não, eu quero ser santo, com o meu trabalho eu vou ser santo, com meus estudos eu vou ser santo. Qual o conselho que você daria para que essa pessoa pudesse começar com esse plano, para que essa pessoa pudesse olhar para a vida dela e pensar assim, nossa, eu preciso começar a fazer isso, porque é isso que vai me levar de uma maneira muito mais fácil para a santidade. E de uma maneira mais fácil para a santidade não tem nada de ruim nisso, né? É certo. Então, eu diria o seguinte, que os nossos pais, para quem nasceu no lar católico, eu sei que hoje em dia não é já tão comum, né? Antigamente era muito mais, né? Mas para quem nasceu no lar católico, os nossos pais já nos davam mais ou menos esse pequeno plano de vida. Por exemplo, quando nos ensinavam a fazer as orações da manhã, as orações da noite e as orações antes das refeições, né? Era uma coisa tradicional, né? Só que estamos vivendo numa cultura neopagã, o mundo está muito secularizado, né? Há um laicismo cortante, dilacerante na sociedade brasileira, né? Então, infelizmente, nós não temos mais essas santas tradições, né? Então, antigamente tinha isso mesmo, né? Orações da manhã, além do mais tinha horário do terço, né? Nas famílias, né? As famílias rezavam o terço juntos. Também não tinha novela das 8, não tinha programas da Rede Globo, né? Então, ou se tinha, o pessoal não tinha televisão, né? Eu lembro ainda, quer dizer, não sou tão antigo, né? Mas já sou um pouco antigo também. Eu lembro daquele tempo. Você é vintage? Ah, é? Retrô. Tá bom, então. Num povoadozinho que a gente morava, praticamente numa rua toda só tinha 1 ou 2 famílias que tinham televisão. Então eu lembro que os adultos se reuniam, assistiam o Jornal Nacional e depois reunia aquele monte de adultos na frente de uma única porta de uma casa de família. Eles iam conversando, colocar os assuntos em dia e nós, as crianças, ficávamos brincando, né? Então era um ambiente assim de muito diálogo, sabe? De estar um pouco pendente dos demais, né? Ajudando os outros, a gente tinha essa preocupação e tal. Então, nas famílias também existia o costume de rezar o terço. Se não tinha essas saídas noturnas, que a gente não tinha shopping, não tinha cinema, né? Então, as nossas saídas eram um pouco desse estilo, né? E então, quando não tinha essas saídas noturnas, o normal nas famílias era isso, né? Jantou, então depois da janta, todo mundo rezar o terço, né? Então, eu diria, para quem quer começar, de alguma maneira, um plano de vida em concreto na vida espiritual, tem que colocar em dia essa questão das orações da manhã e as orações da noite. Nem que seja um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória pela manhã e a mesma coisa pela noite, né?
Quem for mais generoso, logo pela manhã poderia fazer uma pequena meditação, por exemplo, da leitura da missa do dia, né? Ou pode a liturgia diária, ou poderia também pegar o Novo Testamento e ir lendo o Novo Testamento sistematicamente, um capítulo depois do outro, hoje um, amanhã outro, e assim sucessivamente, né? Quem sabe ler esse capítulo, depois meditar um pouquinho sobre o que leu, pensar um pouco sobre aquilo que leu, conversar com Jesus a partir dessa leitura, né? 5, 10 minutinhos, tal, né? Poderia ser uma concretização dessa oração da manhã. E pela noite também a mesma coisa, né? Fazer um pequeno exame de consciência, ver como é que foi o dia na presença de Deus, acostumar-se a rezar um pequeno ato de contrição antes de dormir, né? Umas 3 Ave-Marias, pedindo a proteção da Santíssima Virgem Maria e acostumar-se a não comer como um pagão, né? Ou seja, talvez fazer uma pequena oração antes das refeições, outra ao terminar. Quer dizer, isso já é um início de plano de vida, né? Agora, detalhes, aí tem que ver com uma pessoa mais experiente, né? O sacerdote da sua paróquia, né? Aquela religiosa ou aquele religioso que você admira muito, né? Quem sabe aquela pessoa que leva uma vida que lá já tem muito tempo na igreja e que ela mesma já tem um plano de vida e poderia te ajudar nesse sentido, né? Um sacerdote, né? Aí, às vezes o pessoal pensa que a direção espiritual quem pode levar é só os padres, né? Só os padres podem atender direção espiritual e não é verdade, não é verdade. A direção espiritual pode ser atendida também por alguma pessoa que tem uma certa experiência já de vida espiritual e uma formação, né? Então, às vezes, eu sei, por esse Brasil afora, pode ser mais difícil encontrar um diretor espiritual, né? Um sacerdote, talvez, não sei, mas às vezes é um amigo que já tem uma boa iniciação na vida espiritual, que por sua vez tem direção espiritual, que poderia ajudar a ir ajustando alguns aspectos desse plano de vida. Evidentemente, a direção espiritual não é só para ficar vendo plano de vida, né? Mas, sem dúvida alguma, uma das coisas importantes da direção espiritual é conseguir ajustar um pouco práticas de piedade com trabalho, com estudo, de tal maneira que essa santidade que nós estamos buscando seja de fato uma santidade real, né? E não uma coisa abstrata. Eu gostaria de ser santo, mas nunca sei como fazer isso, ninguém me ensina, além de mais eu nem procuro, né? Isso é muito abstrato, né? Um objetivo concreto. Né? Exatamente. Então, o que é a santidade de um leigo no meio do mundo? É isso, né? A junção entre piedade, vida de oração, trabalho, estudo, família. Nós não podemos criar uma espécie de separação entre a fé e a vida, mas a fé e a vida estão como que entrelaçadas. São duas realidades profundamente unidas, né? Eu sou cristão em todos os momentos, eu sou católico em todos os momentos. Eu não posso deixar a fé como se fosse um artigo que eu pego em alguns momentos e deixo em outros momentos. Não, na faculdade, no trabalho, enquanto eu não sei, me entrego às minhas diversões lícitas, né, e habituais, muito bem, né? Lá eu tenho que ser cristão, ser um bom católico, né, viver de fé na fé, sem separações entre fé e vida, né? Esse foi mais um Talk Show da Fé. Eu tive aqui com o Padre François. Obrigado, Padre François, pela sua presença. Então se organize, busque uma direção espiritual, busque exercitar essas práticas de piedade diariamente e que você tenha persistência, que você seja constante, para que assim nós possamos ser mais maduros na fé e buscar cada vez mais a santidade. A gente fica por aqui e tchau! Jesus, filho de Davi, único. E você que terminou de assistir esse vídeo, não se esquece, cara, acesse os nossos outros. E você que terminou de assistir esse vídeo, não se esquece de acessar os nossos outros vídeos, os nossos outros talk show que tá aqui do lado, velho. Tem aqui 3 vídeos pra você assistir. É só clicar e entrar e assistir. Dá um like, se inscreve no nosso canal, não se esquece. Acesse o nosso site que tá aqui embaixo, ó. Embaixo aqui desse quadrado. Aqui embaixo, bem aqui embaixo. É só você entrar, acessar. A gente tem 5 artigos por semana que a gente fala sobre muita coisa. Não se esquece, grupofilhosdedavi.com. É isso aí, valeu e tchau. É nóis. Uou. Agora eu vou gravar a Luana porque eu quero. Dá um oi pra câmera, Luana! Dá um oi pra câmera! Vem cá, Luana! Como você se sente tão famosa, fazendo parte desse vídeo e tal? Né? Você que é uma atriz de sucesso, conta pra gente, Luana. Muito bom. Muito satisfatória essa experiência e tal, né? Muito bom, né? Muito bom. Então dá um tchau pra câmera, Luana!
colocar aqui.